Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um dia da nossa disciplina de água na produção de olerícolas, do curso de formação inicial continuada em produtor de olerícolas. Hoje estamos aqui para iniciar nossa aula 3, sendo essa aula dividida em dois tópicos, o primeiro, introdução à irrigação, e o segundo, métodos de irrigação, que é ali por aspersão e por localização. Certo, pessoal? Então, hoje eu trago mais ou menos uma introdução aqui do que é irrigação, conceitos, né, básicos, a sua importância, parâmetro a nível mundial e nacional, e finalizo ali com informações voltadas com parâmetros, né, importante aí para determinação de quanto a ser irrigado, por que ser irrigado e assim por diante, certo? Então vamos lá. Eu trago aqui para vocês a água, a molécula que é de extrema importância ali, que é uma usada como solução universal, né? Ela é de extrema importância para sobrevivência dos organismos na Terra, certo? Então, a gente precisa pensar no uso eficiente dessa água pelos organismos, de forma racional, porque ela é um recurso limitante, né? Então, vamos lá. E aí, na agricultura, o uso eficiente desse recurso ele está baseado através do sistema de irrigação, que visa ali um melhor aproveitamento da água em condições quando esse recurso é limitante, falta esse recurso. Por exemplo, em climas da minha região aqui, onde a gente tem 6 meses de seca e 6 meses período chuvoso. Então, esses 6 meses de período de seca, se eu tivesse uma hortaliça e não tivesse condições de irrigar de forma, seja automação ou manual, eu não conseguiria produzir porque as hortaliças ela é muito exigente em água, né? Então, o sistema de irrigação ele vem para isso, para otimizar o uso eficiente da água, né? E para oferecer para as plantas, né, atender à demanda hídrica da cultura quando esse recurso é limitante de forma natural através da lei da precipitação, das chuvas, certo? Então, o que a gente visa com o sistema de irrigação? Aumentar a produtividade e, consequentemente, aumentar aí o dinheiro no bolso do produtor, certo? Então vamos lá. Agora eu trago para vocês o conceito de irrigação, que nada mais é o fornecimento artificial de água na planta e o solo em quantidades essenciais e nos momentos oportunos, visando proporcionar a umidade adequada ao desenvolvimento normal das plantas cultivadas, a fim de suprir a falta, insuficiência ou a má distribuição de chuva atmosférica, certo? Então, pessoal, a irrigação nada mais é que você oferecer para as plantas água de forma artificial, o que vem faltando nas condições locais, por exemplo, nas condições de clima local. Como eu disse, na época de seca aí da sua região não tem água, então o que você vai fazer para suprir a demanda de água que a planta necessita, né? Então, a gente vai fazer aí, nesse caso, a irrigação de forma artificial, retirar a água de outro local, seja por lençol freático ou de um tanque que você tem aí, para suprir essa demanda das olerícolas. Aí eu trago algumas considerações gerais relacionadas aí ao sistema a projeto de irrigação, né? Então, antes de mais nada, você precisa, por exemplo, eu quero instalar um sistema de irrigação aqui na minha região. Eu já tenho conhecimento do meu clima, que é 6 meses chuvosos, 6 meses de seca. Então, esses 6 meses de seca eu vou precisar de uma forma artificial que eu venha molhar essa planta para atender a demanda dela de água, certo? Então, vamos lá. Você tem que levar em consideração o que você quer, né? Eu quero aumentar a minha produção, eu quero economizar a água e o trabalho, o gasto ali, minimizar a deterioração da estrutura do solo, minimizar perdas de nutrientes e evitar a salinização do solo. Para isso, eu tenho que levar em consideração todos esses fatores. Fatores
Esses tópicos que eu trouxe aqui são exemplos do que eu desejo com a minha irrigação, certo? E agora eu vou trazer os fatores que eu levo em consideração para atender aqueles tópicos lá, aquelas demandas que eu tenho, né? Aumentar a produção, a economia de água, de força de trabalho e assim por diante. Então, para fazer uma irrigação correta, deve-se levar em consideração os seguintes fatores. A gente tem o solo e o substrato. Então, a gente tem que levar em consideração a física do solo, o substrato, se ele retém água, se ele perde água muito rápido, a estrutura desse substrato, a estrutura desse solo, teor de matéria orgânica, teor de argila que a gente viu nas aulas anteriores, o clima, se chove bastante, se a chuva é bastante distribuída ou em alguma região ela falta, ela peca, se vocês têm um período grande de falta de chuva, então a gente levar em consideração vários fatores, temperatura, enfim, levar em consideração a planta que você vai utilizar ali naquela área, suplemento de água, se a água ali ela é fácil de acesso, se ela só tem um lençol freático, se tem tanques, lagoas próximas que você pode estar utilizando, se tem rios, enfim, o suplemento dessa água. E se não tem, como que você vai conseguir para fazer o sistema de irrigação, né? A exemplo que a gente trouxe aí lá no Egito, que tem regiões que não chovem, e como que eles conseguem produzir lá, né? Então, que é a maior área de sistema irrigado lá. Enfim, e fertilizantes, né? Como isso mais está relacionado aí à fertigação. Então, por fim, a irrigação, né? Você visa sempre a obtenção da melhor função econômica, ou seja, relação custo-benefício. Vai, com a cultura que você está utilizando ali, você instalar um sistema de irrigação, vai valer a pena? Vai, porque pode valer, né? É quase mais do que certo que a irrigação ela vai aumentar a sua produtividade, aumentando a sua produtividade vai aumentar o poder econômico, né? Então, pensar nessa lógica, certo? Aí eu trago para vocês alguns diagnósticos, né, do setor de irrigação, trago a nível mundial, trago aqui parâmetros de comparação de áreas que são irrigadas e as que não são. Por exemplo, eu trago a área cultivada no mundo. O que é essa área cultivada no mundo? É a área que tenha desde produção pecuária, produção florestal e produção agrícola. Então, no mundo, cerca de 82% dessas áreas cultivadas não recebem irrigação. Cerca de 18% recebe. A gente traz aí um total de área plantada, né, de 1,4 bilhões de hectares. Aí eu trago para vocês um parâmetro voltado para a agricultura, que é o nosso foco de interesse, onde a produção de hortaliças, de olerícolas, estão inclusa. Então, dentro da produção agrícola mundial, a gente tem 44% com irrigação e sem irrigação 56%, de um total aí de 5,8 bilhões de toneladas. Isso daqui são dados de 2007, né, a nível mundial, mas são dados referências, que a gente vê que o potencial da irrigação é enorme e que a cada dia que passa ele vem crescendo, né? Então, dentro aí do sistema de produção agrícola mundial, a gente está crescendo e isso logo, com a tecnificação, a gente vai aumentar esses valores aí, já vem aumentando, né? Diagnóstico do setor de irrigação a nível Brasil, né? Eu trago aqui para vocês a porcentagem aí de áreas irrigadas, distribuída por região, norte, sul, leste, oeste e centro-oeste aí. E a gente vê aqui nesse mapa, né, de distribuição, que é onde tem maior concentração de irrigação. É a região aqui do Sudeste, depois desce para o Sul, aí a gente tem o Nordeste também, a gente tem o Centro-Oeste e por fim aqui a região Norte, né, onde é a maior concentração de água que se encontra aqui na região Norte do nosso país, né. Então, pessoal, aí por fim eu trago alguns métodos de irrigação. Esses métodos de irrigação, a gente tem irrigação por superfície, que está aí relacionada a inundação e suco, e a gente tem irrigação por aspersão, que ele coloca um ponto mais de pastagem, né? Mas a gente utiliza aí na agricultura também. Então a gente tem a inundação,
que é a maior concentração aí de irrigação, né, que vem sendo feita aqui, principalmente na produção de arroz, produção de via pivô central aí na produção de monocultivos, de soja aqui no estado do Mato Grosso, principalmente, e a gente tem por aspersão, que vem sendo utilizada mais aí em produção de cultivos menores, né, e localização, que a gente tem os dois. Assim sendo, né, na nossa disciplina, a gente vai levar em consideração mais o método de irrigação por aspersão, que é o mais importante na produção de olerícolas, e o de localização. De localização está relacionado a microaspersão e a gotejamento, certo? Então, no caso aqui da aspersão, ela vai simular a chuva, e do microaspersor vai pulverizar a água, quase na forma de aerosol, e por gotejamento é água direcionada ali por gotas, né, na raiz, no caule na região ali onde a planta se encontra, certo, pessoal? Então eu trago para vocês aqui um conceito sobre água necessária. O que seria água necessária? A água necessária para a planta, para que a planta venha atender todas as necessidades metabólicas, bioquímicas dela, certo? E com isso ela consiga reverter em produtividade. Porém, essa água necessária, ela nem sempre, principalmente nas condições de olerícola, ela nem sempre é atendida só via condições climáticas, porque essa demanda, essa exigência da água pelas olerícolas, ela tem um período muito curto, né, de 12 horas aí, mais ou menos, a sua exigência, e como a gente viu, né, ela tem uma exigência aí, ó, devido ao a relação ali da quantidade de água na planta, né, que a gente chegou a ver ali de 80 a 95% do peso das olerícolas é constituído por água, então a exigência dela é muito grande, a gente precisa disso, da água. Então a gente tem que ver que só as condições climáticas locais não atendem a essas condições da exigência necessária, né? Então a gente precisa via método artificial que é a irrigação. Então vamos lá. A água necessária é a quantidade de água recebida pela cultura em determinado período de tempo, sem limitar o seu crescimento e produção nas condições climáticas locais. Ou seja, isso é praticamente impossível em relação às olerícolas. Só se for, devido ao seu período ser curto, então a gente vai produzir olerícolas só no tempo chuvoso. Aí sim, aí acontece que as condições climáticas locais conseguem atender. Mas a gente sabe, né? Ou seja, a água para atender a evaporação e a lixiviação do solo. Aí eu trago para vocês uma figura, né? Que tem todos os estados fenológicos de uma planta, faltando ali a reprodução. Mas o vegetativo está aí. Uma semente sendo irrigada, e essa semente ela vai ter aí uma reação bioquímica, onde vai ocorrer a semente precisa da água para ocorrer a protusão, né? Quer dizer, primeiro ocorre todas as reações químicas dentro da semente, depois a protusão das raízes, e aí folha, essa semente vai ser germinada e depois ela vai emergir e vai crescer até chegar no ponto de colheita, certo, pessoal? Então vamos lá. Trago aqui para vocês agora parâmetros de avaliação da necessidade de água da planta, que leva em consideração a água ser irrigada, né? Leve em consideração a água que tem no solo e a quantidade a ser irrigada. Leve em consideração a evapotranspiração, né? Que é a transpiração da cultura, que é a respiração, né? Que a gente fala ali, a planta está respirando, transpirando, e a quantidade evaporada do solo, certo? E aí a gente vai dar uma explicação. Trago alguns cálculos, mas esses cálculos aqui é mais a nível de conhecimento. A gente não vai focar nele, até porque é bem extenso, né? A gente precisaria de muito mais tempo para estar explicando ele para vocês. É mais para ter conhecimento e para ver a importância da água na produção de olerícola, certo, pessoal? E aí depois eu posto algumas aulas, algumas formas de resolver esse exercício, esses cálculos, com dados de um professor meu. Então vamos lá. Irrigação total necessária. A quantidade de água a ser irrigada para completar a exigência hídrica da cultura. Então, para a cultura completar a sua vida ali, atingir a produtividade máxima, ela precisa de uma quantidade de água, certo?
E essa quantidade de água, se não tiver de formas naturais ali através do clima local, a gente precisa irrigar. Então vamos lá. A irrigação total necessária deve ser determinada para o período máximo de existência da cultura, ou seja, o período que a cultura mais demanda água, demanda de água. Que é, por exemplo, a gente viu ali, irrigou, plantou. A hora que a gente plantou a semente, a planta ali vai a semente ali vai precisar de água para as reações de germinação dela, certo? Só que aí ela vai pulando de estágio fenológico, crescendo, crescendo. A hora que ela for emitir a flor ali, na parte de transição do estado vegetativo para o estado reprodutivo, que é a emissão de botão floral, é onde a planta vai precisar de muito mais água. Mas isso varia também de planta para planta. Estou dando um exemplo aqui, certo? E aí a planta precisou, no estágio reprodutivo dela, emissão de botão floral, aí ela vai precisar de maior quantidade de água. Então é levar em consideração esse período para determinadas culturas, não são todas, tá, pessoal? É só um exemplo. Então vamos lá. Aí, como eu disse, o comprimento de turno de rega das olerícolas é de no máximo 12 horas. Como a gente sabe, né? Ela tem uma demanda de água muito grande e ela perde água muito fácil, né? Então a gente precisa irrigar a cada 12 horas. O indicado é ser no início da manhã e no final da tarde, que aí dá uma diferença de 12 horas, no máximo, né? Porque, como a gente sabe, ela perde muita água rápido, certo, pessoal? Então vamos lá. Eu trago um exemplo aqui nessa imagem para vocês de uma planta que está em um solo, que tem o seu sistema radicular. Aí a gente tira um extrato desse solo aqui, né, para mostrar para vocês a física do solo, os macroporos, onde estão presos os gases, o ar, né, no caso, e a água e os microporos também. Aí eu trago para vocês as partículas do solo, areia, essa partícula maior, argila, essa partícula menor, e a importância dele para o reservatório de água que está aqui do lado, certo? Aí a gente traz aqui um solo saturado, um reservatório de solo saturado, onde abaixo dele tem a capacidade de campo, que a gente viu na aula anterior, né? E o ponto de murcha permanente é aqui a capacidade de água disponível, a água disponível reserva. Então, a água ela só consegue absorver a água que está entre a capacidade de campo e o ponto de murcha. Abaixo do ponto de murcha, essa água entra em murchamento, água não, essa planta entra em murchamento e acaba morrendo, porque ela não consegue extrair água aqui de baixo. Então, isso leva em consideração a profundidade da raiz e assim por diante, como a gente viu na aula anterior, certo, pessoal? Então, vamos lá. Como eu disse, né, eu trago aqui para vocês umas equações. Aqui, nesse caso, é a irrigação total necessária para um período. Então, dessa fórmula aqui, o que a gente vai levar em consideração apenas é o somatório da evapotranspiração no período, menos a precipitação efetiva total do período dividido pela eficiência da aplicação da irrigação. Por que a gente só vai levar em consideração essas três variáveis? Porque a água no lençol freático, no período, ela é variável. Então a gente não depende dela porque é, só leva em consideração a planta, né? Então é a água total necessária, irrigação total necessária, que a gente viu lá, que é o que a cultura precisa para atingir o potencial máximo dela, produtivo, certo? Então a água no lençol freático e a umidade no solo não vai interferir porque a gente só leva em consideração a planta. Agora, se fosse a produtividade e tal, sem levando em consideração todos os parâmetros, aí sim, mas nesse caso não. Então vamos lá, a irrigação total necessária para um período, a gente tem a complementar, né, que é a quantidade de água que a gente só vai colocar ali de acordo com aquele período, e a total. A total não leva em consideração a precipitação ali efetiva. É o total de água que a cultura precisa na sua vida, certo? Então, aí já essa necessária por período, né, de precipitação complementar, aí ela precisa da quantidade de água ali precipitada. Aí se leva em consideração, ou seja, evapotranspiração menos a precipitação daquele período dividido pela eficiência da irrigação. Essa eficiência é de acordo com o seu sistema de irrigação ali, quanto, enfim, vazão e assim por diante. Então, a necessidade hídrica da cultura é quantidade
quantificada pela evapotranspiração, ou seja, a quantidade que a planta vai precisar de água é quantificada aí pela transpiração da planta e evaporação do solo. Então, ó, transpiração nas plantas versus evaporação do solo, que a gente vai ter aí evapotranspiração. Como que é regulado essa evapotranspiração? Na planta é através da abertura e fechamento do estômago, que a gente viu na aula passada, e no solo é através da física do solo, quantidade de argila, matéria orgânica, que vai reter mais essa água no solo, forças, né, de tensão que vão segurar essa água no solo e não vou deixar ela evaporar em forma de gás de gases, né, vapor no caso, para a atmosfera. E por fim, né, a transpiração é o total de água transferido para a evapotranspiração, é o total de água transferido para a atmosfera na forma de vapor. Aí, exemplo para vocês aqui nessa imagem, a gente tem evapotranspiração das folhas, né? Que também pode ocorrer, mas em maior quantidade ocorre a transpiração dela. E a evapotranspiração, ela ocorre mais aqui em forma de... em relação ao solo, né? Por exemplo, aumento da temperatura, diminuição da umidade, ocorre a perda de água em forma de vapor para a atmosfera. Então, a evapotranspiração é igual a evaporação mais a transpiração, certo, pessoal? Então, vamos lá, evapotranspiração. A gente tem vários tipos de evapotranspiração. A gente tem a evapotranspiração de referência, né, potencial de referência, que está relacionado em condições ótimas ali, para uma determinada situação, né? Então, eu trago aqui, por exemplo, evapotranspiração potencial de referência, ET0, é a evapotranspiração de uma cultura hipotética que cobre todo o solo. Nesse caso, nas estações meteorológicas, é colocado gramínea, capim, que cobre todo o solo, não deixa o solo descoberto. E aí coloca um tanque chamado tanque classe A, e aí esse tanque está cheio d'água com sensores, psicômetros ali, que vão ver a quantidade de água que foi evaporada para a atmosfera para criar aí um valor de evapotranspiração potencial referência, certo? Então vamos lá, em crescimento ativo, essa planta vai estar em crescimento ativo, sem restrições hídricas ou nutricionais, ou seja, ela tem condições ótimas, perfeita ali para ela. Ali a cultura ela deve medir ali de 0,12 metros, ou seja, 12 centímetros, por isso que utiliza o capim, né? E o albedo dessa cultura de 0,23 e a resistência superficial de 70 segundos por metros. Então, essa é a evapotranspiração potencial de referência, ou seja, tá lá, são dados oferecidos pelas estações meteorológicas daquela região. Então, naquela região eu tenho a evapotranspiração de referência que foi computada ali através da metodologia do tanque classe A, certo? Então, a gente tem a evapotranspiração da cultura, potencial da cultura, ou seja, é a evapotranspiração de uma cultura para condições ótimas de umidade e nutrientes. Então, nesse contexto, você vai levar em consideração que não vai estar faltando nada ali para o desenvolvimento da cultura. Então, no limiar aí que não está faltando nem água nem nutriente, a planta vai desenvolver super bem, você leva em consideração isso. Então, ela é o potencial, evaporação potencial da cultura, ou seja, não em condições ótimas, certo? Então, a gente leva em consideração esse cálculo aqui. Evapotranspiração potencial da cultura é igual ao Kc, que é o coeficiente da cultura, que é um coeficiente tabelado, que foi determinado por outros pesquisadores, né? Tem para cada cultura, mais para frente eu vou mostrar para vocês, e a evapotranspiração potencial de referência, que é do tanque classe A, certo? Aqui eu trago alguns exemplos para vocês de coeficiente da cultura. Geralmente ele é medido por fases, né, do desenvolvimento da cultura, da planta. Utiliza-se ali o estado fenológico, né, estado vegetativo, reprodutivo. Nesse caso, esse autor ele dividiu em meio ciclo, né, e na colheita. Então, o meio ciclo, a gente traz aqui a cenoura, berinjela, alguns exemplos para vocês de olerícolas que estão aí com seus cacês, né?
cebola, a gente tem ervilha, pimentão, batata, rabanete. Leva em consideração aqui principalmente açafrão, ó. O açafrão, no meio do ciclo dele, ele precisa de 0,60, ele tem 0,60 de Kc, mas no final ele tem 0,10. Por quê? Porque o açafrão, ele é uma cultura que quando ele está no ponto de colheita, ele há o dessecamento das suas folhas, ele perde, é, é, ele perde as folhas, né? Quer dizer, as folhas secam e concentram-se todas as águas apenas na sua raiz, que é a parte do açafrão. Então, leve em consideração isso. Aí a gente tem a abóbora, a beterraba e o tomate, porque são exemplos de Kcs, que são referência, né? Que você pode utilizar ele lá para determinar a sua evapotranspiração potencial da cultura, certo, pessoal? E aqui a gente tem, já que a gente já aqui eu trago para vocês como é determinado o ET0, evapotranspiração de referência medido lá pelo tanque A, né? Classe A. Então aqui por exemplo, o ET0 é obtida contendo-se a lâmina de água evaporada do tanque A, classe A, e em ET0, através do coeficiente de KT. Esse KT ele também é tabelado, né? Já foi determinado através ali do diâmetro do tanque, assim por diante, é um valor de referência, conforme o diâmetro ali do seu tanque, certo? A evapotranspiração. Aí a gente tem a evapotranspiração da cultura. Como a gente viu anteriormente, a gente tem a evapotranspiração potencial da cultura, ou seja, em condições ótimas ali, sem falta de água, sem falta de nutrientes, a planta evapora aquilo, certo? Mas a gente sabe que é muito difícil ter essa condição ótima para a cultura. Em algum momento essa planta ela vai sofrer algum tipo de estresse. Ou a gente entra de forma irrigação, né? Mas nesse caso aqui da evapotranspiração da cultura, leva em consideração as condições normais de cultivo, o que está acontecendo ali. Tipo, a gente não tem, a gente tem ali a quantidade de água e nutriente normal. Só que aquela quantidade de água, ela está atendendo a cultura? Pode não estar atendendo mais, porque houve algum veranico ali, faltou chuva, então não atende mais. E aí, como que a gente vai fazer? Entrar com a irrigação, certo? Beleza. Então vamos lá. Evapotranspiração da cultura a evapotranspiração da cultura para condições normais de cultivo. Então, a evapotranspiração da cultura é a evapotranspiração de uma cultura para condições normais de cultivo. Geralmente, a evapotranspiração é menor que a evapotranspiração potencial da cultura. No máximo, ela vai ser igual, certo? E a fórmula está aqui expressa embaixo. Evapotranspiração da cultura é igual ao Ks, que é um coeficiente, depende da umidade do solo, então você vai ter que fazer as medidas do solo lá, da física do solo, densidade, enfim, e depois vai ter que relacionar uma tabela já existente para determinar aí esse Kc, certo? Vezes a evapotranspiração potencial da cultura. Então, ETC, a evapotranspiração da cultura é expressa por essa forma. Aí eu trago para vocês aqui um exemplo da cultura da cebola. Como eu disse para vocês anteriormente, a gente tem o estado fenológico aqui, né? 1, 2, 3, 4, a evapotranspiração, que é a exemplo, né? Quando a planta ela evapotranspira mais. Aí a gente pegou aqui, ó, no 3 aqui, né? Que é o 5,1, depois no 4 a evapotranspiração dela é menor. A gente tem o ET0, né, que é a evapotranspiração de referência através do tanque classe A, que é mensurado, né? A gente tem o ponto de Murcha, né, quer dizer, ponto de Murcha não, o método ali por Permamonti, que são exemplos também. E a gente tem o Kc através aqui do tanque de classe A mensurado, né? Por exemplo, nessa cultura, o Kc, a exigência maior é aqui no estágio 3. A gente tem o Kc a nível Permamonti também, que é 0,96, e a gente tem o Kc aqui, que é o método proposto por Morelli, que também tem o exemplo aqui, que vai ser no 3, estágio fenológico 3.
Então, ou seja, tem um estágio fenológico onde a planta ela precisa de maior concentração, maior disponibilidade de água, que é o máximo que ela precisa. No caso da cebola é no estágio 3, certo, pessoal? Então vamos lá. Para finalizar, eu trago algumas considerações, né, que vocês viram aí que a irrigação ela é extremamente necessária na produção de olerícolas, porque a gente tem variações climáticas, seja ela local, seja ela regional, muito grande, e que pela olerícola depender muito, ter o sistema radicular bem raso e depender muito da água, é necessário intervir com a irrigação, certo? Com isso a gente traz aí a finalização do nosso tópico. Então, para considerações finais, a gente traz que a irrigação é a forma mais eficiente de suprir a demanda hídrica das olerícolas, e a gente vê que é necessário, é importante, né? A gente trabalhar com a irrigação. A gente viu lá que o turno de rega dela é no máximo de 12 horas, ou seja, ela pode ficar 12 horas sem água no máximo, isso depende também muito da região, e que ocorre o período de molhamento ali de 2 horas por dia, sendo ali no início da manhã e no final da tarde, certo, pessoal? E a gente tem que conhecer os aspectos fisiológicos e os fatores climáticos locais. É de extrema importância esse conhecimento, né? Como a gente viu lá, abertura e fechamento de estômago, o que interfere nessa questão fisiológica da planta. O que interfere é a temperatura, o aumento da temperatura, a diminuição da umidade relativa. Então, são fatores que interferem. Como que a gente vai fazer para resolver isso? Tal? Vamos aumentar aí a quantidade de água, enfim, tem que levar tudo em consideração, certo? E por fim, é de extrema importância conhecer os sistemas de irrigação e escolher o que melhor se enquadre nas condições, nas culturas de interesse. Então, para a olerícola, como a gente viu lá, os métodos mais utilizado, né, o sistema mais utilizado de irrigação é o de aspersão e o de irrigação localizada por microaspersores e gotejamento. Então a gente já sabe que esses são os métodos mais eficientes de uso na irrigação, certo, pessoal? Por quê? Porque o de aspersão simula ali a chuva em gotículas menores e por microaspersão ele meio que pulveriza aquela água ou quase solta ela de forma de aerosol, né? Quase invisível para molhar aquela cultura. E o de gotejamento ele está relacionado ali a pontos específicos próximos do sistema radicular da cultura. Então, esses ajudam bastante na interferência aí da produção agrícola, da produção de olerícolas, e é o que a gente vai ver no próximo tópico, né? Que são os métodos de irrigação, que a gente vai dar mais foco aí no método de aspersão e de irrigação localizada. Bom, pessoal, espero poder ter ajudado vocês aí. Qualquer dúvida, pode me procurar o tutor Arthur também, que a gente vai estar à disposição. Lembre-se de resolver os fóruns, né? E resolver aí a atividade que eu liberei para vocês hoje. E as atividades elas estão relacionadas à aula 1, 2 e 3. São bem básicas assim, são pontos levantados de extrema importância para conhecimento aí do sistema de irrigação e da água no solo, da água no cultivo de olerícola, certo, pessoal? Então, tenha um bom estudo, lembre-se de estudar as apostilas, ver os materiais complementares e vamos que vamos, no mais, muito obrigado aí pela contribuição de vocês aí, paciência estar assistindo essa aula. Espero que tenham contribuído muito aí para o aprendizado de vocês. Um mais grande abraço, fiquem com Deus e cuidem dos seus, viu? E cuidem de você também. Até.